Vibe Mundial FM. Vamos aproveitar, pessoal, como nos últimos 2 programas nós falamos bastante, né, sobre essa última conjunção, essa conjunção de Júpiter e Saturno, que esteve exata há 4 dias, no dia 21 de dezembro, quando também marcou o solstício de verão, o ingresso do Sol em Capricórnio. Nos últimos 2 programas nós falamos sobre Júpiter e Saturno, certo? E falamos também um pouquinho sobre o significado da conjunção em si, relacionada aí ao mistério, né? A lenda da estrela de Belém, da estrela dos magos, dessa relação forte que existe com o próprio Natal, com o simbolismo do Natal, o nascimento de Cristo, né? O nascimento de Jesus, o avatar de peixes. Então, aproveitando essa oportunidade, né? Vamos aí nos focar na luz, vamos nos focar nas bênçãos, vamos nos focar na consciência neste momento. Então, aproveitando estas oportunidades e esses ensejos que o próprio momento nos traz, nós optamos por falar hoje um pouco mais sobre os 3 reis magos, né? Tão presentes aí na tradição natalina. Então, nós vamos falar um pouco do significado, da origem desses 3 reis magos, do significado e da relação, inclusive, com a própria estrela de Belém, que é chamada justamente Estrela dos Magos. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nesses próximos 20 minutos, então, contamos o Semente Abstrata, portanto, conta com a companhia de todos vocês, tá? Pessoal, as figuras dos 3 reis magos, elas têm fundamento, têm base, têm origem no Evangelho de São Mateus. O único dos evangelhos, os evangelhos canônicos, né, lembrando que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o único que faz menção a estas 3 figuras, é justamente o Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus nem se refere a reis magos, né? Simplesmente fala em sábios ou magos, dependendo da tradução, certo? E muito menos fala do nome deles, né? Se refere aos nomes deles. Que aí isso acabou ficando realmente aí por conta da tradição cristã. Então, nós sabemos que os nomes atribuídos aos reis, aos 3 reis magos, são Gaspar, Melquior e Baltazar, tá? Mas se você for pegar o Evangelho de Mateus lá, não vai ter referência a esses 3 nomes. Diz o Evangelho de São Mateus que esses sábios que vinham do Oriente, seguiram uma estrela, né? Foram seguindo uma estrela justamente para encontrar o lugar onde havia nascido o novo Messias, né? O novo Avatara. E se dirigiram, portanto, à Palestina, à cidade de Belém, justamente para saudar o novo Avatara, saudar o menino Jesus. E antes eles teriam passado, né, pelo rei Herodes, né, que conta a história bíblica que Herodes já estava atento, né, para justamente perseguir e buscar matar a criança, essa criança privilegiada. Enfim, pessoal, diz o Evangelho que os reis magos, então, os magos encontraram, né, seguiram a estrela, encontraram o lugar exato onde estava o menino Jesus com a sua mãe, Maria, e tendo encontrado, os magos teriam-no saudado e dado 3 presentes: incenso, ouro
e mirra, tá? Essa, pessoal, basicamente é o que existe de fundamento da tradição cristã, aí ligada às figuras dos magos. Agora, existe realmente uma questão hermética muito, muito forte, muito poderosa e muito significativa relacionada a essas três figuras indo saudar o novo Avatara. Isso ocorre pelo seguinte, pessoal. Nós já falamos várias vezes aqui no nosso programa, no Semente Abstrata, no antigo Núcleo 137, que todo trabalho de lei, né, isso nós estamos falando de lei como lei com L-E-I maiúsculo, né? A lei maior que a tudo e a todos rege. A lei que nos rege, a lei que rege o universo. Enfim, toda vez que existe um trabalho de lei, um trabalho sagrado, certo? Demanda a existência, né, de uma trindade. Lembrando que a trindade, o número 3, representa também a base da manifestação. Isso a própria teosofia nos ensina, né, que o eterno, né, como unidade, necessita da trindade para se manifestar. E, além de tudo, a trindade, o número 3 e a própria trindade a ele associada, representa também um princípio de equilíbrio. Tá? Princípio de equilíbrio. 3 é um número que representa também equilíbrio. Então, qualquer que seja um trabalho sagrado em que envolve a lei, que envolve a evolução da humanidade, como é o advento de um novo Avatara, como foi Jesus há 2000 anos na Palestina, o Avatara do ciclo de peixes, como agora é o advento de Maitreya, o Avatara do ciclo de Aquários, certo? Sempre que questões tão excelsas como essas estão envolvidas, envolve, portanto, o símbolo de uma trindade. Sempre envolve uma trindade. Sempre existe a questão de uma trindade envolvida, certo? Então, o que ocorre, pessoal, é que estes magos, esses grandes magos que realmente foram saudar o Avatara de Peixes, foram saudar Jesus, eram chamados de ministros ou representantes ou expressões do próprio rei do mundo, que na tradição hebraica é chamado de Melquisedeque, referido na Bíblia, em Gênesis, no Salmo 109 ou 110, dependendo da Bíblia, e também em uma das epístolas de Paulo aos Hebreus, certo? Melquisedeque, o rei do mundo, que no Oriente tem uma outra denominação, chamado de Higden Jepo, certo? Mas essas três figuras, estes três magos, eram expressões do próprio rei do mundo, de Melquisedeque e suas duas colunas, certo? Porque sempre que existe um trabalho que envolve lei, um trabalho sagrado, existe a figura central e existem suas duas colunas, justamente para trazer a base e dar o sentido de manifestação e de equilíbrio. Então, o rei do mundo, Melquisedeque, ele possui, ele e ela, na verdade, né? É andrógeno, uma expressão andrógena, não é masculino e feminino ao mesmo tempo. Então, portanto, é rei e rainha Melquisedeque ao mesmo tempo. Possui duas colunas que é chamado na tradição de Cohen Tzedek e Adonai Tzedek. Cohen Tzedek é a coluna B, ou o braço sacerdotal, certo? E Adonai Tzedek é a coluna J, tá? Ou o trabalho temporal, certo? Ou a questão é o braço temporal e o braço sacerdotal do próprio rei do mundo. E você pode e deve fazer a associação, pessoal, desse princípio de trindade com as trindades existentes em diversas outras tradições, tá certo? Quaisquer que sejam, a própria trindade cristã, você pode e deve fazer essa associação, a trindade hindu, Brahma, Vishnu e Shiva, enfim.
Mas neste caso específico, no caso específico do rei do mundo, essa é a denominação. Melquisedeque, o rei e sacerdote do Altíssimo, e suas duas colunas, que na verdade são suas duas expressões, Adonai Tzedek e Cohen Tzedek. Então, esses magos, que foram saudar o menino Jesus, foram saudar o novo Avatara, eles eram expressões do próprio Melquisedeque e de suas duas colunas, Cohen Tzedek e Adonai Tzedek. Tá bom? Eles eram, pessoal, dizem alguns estudiosos, alguns teólogos, falavam que um havia vindo do Oriente, outro teria vindo da África, mas de qualquer forma, eles eram agartinos, tá? Eles eram como expressões do rei do mundo, como expressões de Melquisedeque, eles vieram da Agartha, tá? Justamente para saudar o Avatara, Jesus, e entregar esses presentes simbólicos, né? O ouro, o incenso e a mirra, saudando, portanto, o menino Jesus, como o ouro simbolizando a realeza, né? A realeza, lembrando que Jesus era da linhagem do rei Davi, aquela história que acabou prevalecendo, né? De que a família de Yoshua ben Pandira era uma família muito pobre e tal. Isso realmente não há fundamento aí nos anais iniciáticos, tá? No hermetismo. Na verdade, Yoshua era da linhagem do rei Davi, era de uma linhagem real, né? Ele pertencia a uma realeza. Então, o ouro servia para saudá-lo como rei. O incenso como sacerdote do Altíssimo. Tá bom? E a mirra para saudá-lo como profeta. Então, era a saudação como rei, sacerdote e profeta. Vibe Mundial 95,7. FM